termos esse panorama. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 2. Ó, tá vendo? Uma chuva dessa aqui pode despreocupar. A gente vai ficar aqui agora até tarde. Meu regulador do horário vai ser a chuva. Quando a chuva acabar, a gente sai. Lucas, capítulo 2. Nós começamos uma brevíssima série de mensagens que já vai encerrar hoje, que é sobre retratos do Natal. E hoje falaremos, com a permissão do Senhor, sobre o hóspede indesejado. O texto base é Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E o texto sagrado nos diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque estamos reunidos no Teu santo nome, porque Tu estás aqui, porque Tu és o nosso Deus, nosso supremo pastor. E te pedimos, ó Deus, que hoje não seja diferente do que aconteceu, por exemplo, no Jardim das Oliveiras, à beira-mar, no barco, em tantas ocasiões que o povo parava para te ouvir. Eles não estão aqui para me ouvir, eles estão aqui, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é uma voz inconfundível. Quando Tu falas, ó Deus, nós discernimos de pronto que é a doce voz do Senhor, a doce e retumbante voz do Senhor, que alcançou os nossos corações. Pai, faze, ó Deus, o milagre que somente Tu podes fazer, que é o milagre de que esta mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui. Ó Deus, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Retratos do Natal, o hóspede indesejado. Esse texto que acabamos de ler, embora pareça um texto técnico, ele é um texto importante, porque ele nos mostra que a boa, forte, poderosa mão de Deus conduz a história. Um decreto assinado por um imperador romano teve desdobramentos tão profundos e revelou como que Deus não perde o controle da história. Então, César Augusto foi um dos imperadores romanos que mais tempo ocupou esse posto. E talvez ali, mais ou menos por esse período do ano, ele baixa uma série de decretos. E um dos decretos era: vamos fazer um censo, vamos fazer um recenseamento, por questões militares e por questões também fazendárias, por questões tributárias. Eles queriam saber de todas aquelas cidades que estavam espalhadas por vários estados diferentes, qual era o perfil da população, quem era quem, o que fazia, quem estava em idade militar, quem poderia ser recrutado, quem poderia ser convocado e quem tinha condições de pagar um pouco mais de tributo. Não é dos dias de hoje. E sem perceber, ele assina um decreto que coincide com uma profecia do Senhor. A profecia de que o Messias, de que Joshua, que é uma tradução de Josué, no grego, Jesus, o Salvador, ele não nasceria onde os pais de Jesus estavam radicados, onde estavam morando. Eles moravam em Nazaré. A profecia dizia que ele nasceria em Belém da Judeia. Então, sem perceber, ele estava cumprindo exatamente protocolos para que a profecia do Senhor se concretizasse. Por isso eles foram para Belém, não Belém do Pará, mas para Belém da Judeia, por causa desse decreto do imperador romano César Augusto.
No momento em que eles estavam ali, que a gente lê o texto, tem a impressão que Maria já saiu daqui, a bolsa estava estourando, o líquido amniótico escorrendo pelas pernas, não foi bem assim. Então era uma distância relativamente curta, uns 10 a 15 quilômetros, mas era uma gestante, quase no fim do ciclo gestacional, a viagem era mais lenta. Então pode ter demorado o quê? Um dia ou dois para chegar, ficou ali mais um tempo, como as pessoas tinham que afluir, tinham que se dirigir para Belém. Belém tinha provavelmente, Belém da Judéia, uma cidade pequena, talvez só tinha um hotel, uma pousada, uma estalagem, chegou, não tinha mais vaga. Então esse é mais ou menos o pano de fundo para que nós compreendamos. Mas muito bem, nos retratos do Natal sobre o hóspede indesejado, eu gostaria de destacar para vocês aqui, em primeiro lugar, que Jesus não achou lugar nos governos humanos. E eu estou fazendo conexão com outro texto aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 2. Olha o que diz. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos eram como se fosse o equivalente aos astrônomos da nossa época. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia. Olha a profecia. Porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Sei, Herodes. Tem mais texto? Ou para por aí? E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, Deus se revelando em sonho aos magos. Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Texto forte, texto marcante que nos confirma que realmente Jesus não achou lugar nos governos humanos. Jesus representava uma ameaça. Tim Keller, um autor que faleceu recentemente, excelente, exponencial, norte-americano, ele dizia assim, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Por isso que Jesus foi crucificado, porque ele representava uma ameaça para aquele poder político temporal. Então, quando Herodes soube que havia profecias sobre Jesus, ele ficou apavorado. Então, ele tentou fechar o cerco. Primeiro, ele jogou aquela piadinha de que, olha, quando descobrirem onde ele está, me avisem que eu quero ir adorá-lo. Mas os magos não eram bobos. E o próprio Deus revelou para eles em sonho, não faça isso. E revelou também para José. Herodes quer matar a criança. Como o seu controle humano falhou, então ele deu uma ordem desesperada. Todas essas crianças, 2 anos para baixo, pode matar. Porque nós queremos eliminar o risco de que a profecia se cumpra. O poderio do Império Romano não pode ser abalado. Nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Quantas vezes a Igreja do Senhor sobre a terra passou por isso? Quantas vezes nós passamos por fortes opressões e perseguições, como aconteceu, por exemplo, no período das cruzadas? Mas quanto mais se perseguia,
quanto mais se afugentava, quanto mais se massacrava e esmagava, mais o povo de Deus prevalecia. Chegou-se a ponto de dizer ao longo da história que o sangue dos mártires regava a semente do Evangelho. Quanto mais a cacetada batia, mais o povo de Deus tinha a capacidade, igual o fermento, de inchar e de crescer, de se desenvolver. Deus cuida dos seus. Algo semelhante aconteceu, por exemplo, com Moisés. Na época, Faraó também sentiu, por causa de profecias, que o seu domínio no Egito estava sendo ameaçado. Então ele também lançou decretos, deu ordens. No caso dele foi um decreto, ordem específica. Todo menino macho, recém-nascido, deve ser morto. O trono do poderoso Faraó não pode ser ameaçado. A frase de Tim Keller faz sentido. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, Jesus, ele não foi e não achou lugar no coração de muitos governantes. Jesus, ele deu eco, ele reverberou uma profecia de Isaías que dizia assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós nos iludimos quando alguém, por exemplo, usa o santo nome de Deus em vão. Deus não se ilude. Então Jesus, ele reverberou uma profecia de centenas de anos atrás, da época que ele viveu, que foi do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, está em Mateus 15, mas o seu coração está longe de mim. Então, olha como é que foi sutil Herodes. Olha, quando encontrarem, me avisem, porque eu quero ir adorá-lo. Já se falou que o povo cristão, evangélico, que é mais a nossa praia, é um povo muito fácil de ser enganado. Quantas vezes, se você usar a palavra-chave, Jesus ou Deus, as pessoas baixam a guarda e se derretem. Não caia em armadilhas. Herodes não queria adorar ao rei Jesus. Ele queria garantir a sua manutenção no poder. Enquanto Jesus for um bom pretexto, vão adorá-lo. Quando Jesus deixar de ser um bom pretexto, vão tentar descartar ou destruir a Jesus. É só lembrar-se, por exemplo, do sacrifício de Jesus, da condenação. Jesus foi condenado, teve um processo legal, injusto, fraudulento, e ele foi condenado. Aí Pôncio Pilatos, que tinha o poder de ser governador romano na Judéia, ele conduziu o julgamento de Jesus. E ele levava, por tradição, 2 presos para o povo poder julgar e decidir quem iria ser solto, por uma tradição específica daquele período específico. Nesse meio tempo, chega um recado da mulher. Olha como é que a mulher nos ajuda. Não faça mal a este homem, porque este homem é um justo. E eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele. Ele recuou, o valentão recuou. Só que a situação já estava toda armada, estava toda tramada. A condenação de Jesus já estava praticamente pronta. Então, mais uma vez, devolveu para o povo. E agora? Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu crucifique? Quem vocês querem que eu crucifique? Crucifique a Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Solte o bandido Barrabás. Quem vocês querem que eu crucifique? Crucifique a Jesus. Crucifique a Jesus. Tá bom, eu vou soltar a Barrabás. A pergunta dele: e o que eu vou fazer de Jesus, chamado Cristo? Cristo perdeu o seu valor. É o que acontece para muita gente. Enquanto Cristo é um pretexto para muita gente, para, por exemplo, conquistar uma moça de uma igreja, para conquistar uma boa posição aonde você está perante um grupo, se prepare, daqui para frente o grupo evangélico vai ser muito cobiçado do Brasil em todas as esferas. Não vai ser difícil você ver aquele povo que outrora era muito rejeitado, era ridicularizado, compondo chapas de presidência da república, de governo estadual, de prefeituras e etc. Porque hoje nós representamos mais de 40 milhões de evangélicos. E a gente sabe que na prática esse número é muito maior. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso. O que está havendo é um desejo por uma busca sincera de adoração ao Senhor, ou é simplesmente um pretexto? Um dos estados que passou a ter a maior parte da população, mais de 50% da população, se dizendo cristã evangélica, foi Rio de Janeiro. Dispensa comentários.
É tanto domínio do tráfico quanto domínio de milícia. Uns 5 ex-governadores foram presos, e desses governadores, ex-governadores, havia ali de neopentecostais a presbiterianos, e ridicularizando o nome de Jesus Cristo. Cristo não pode ser só um pretexto. Cristo tem que ser a razão da nossa devoção. E devemos nos lembrar que quase sempre o reino de Deus e de Jesus representa uma ameaça para aqueles que têm corações ímpios. Quase sempre representa, porque eles não querem se render ao cetro e ao domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Guarde isso no seu coração. Herodes tentou despistar, mas as suas intenções foram todas elas reveladas, tanto pelos magos, que não eram bobos, quanto pelo próprio Deus, em sonho, revelando para os magos e revelando para José. O que Herodes quer é matar a Jesus Cristo. Ele não quer adorar, quer um pretexto para poder matá-lo. Em segundo lugar, Jesus não achou lugar nas casas e nos estabelecimentos. Lucas 2,7 diz: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, seu primeiro filho, teve outros, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, num coxo de animal, lugar que bota ração para o animal comer, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Balsas, a gente sente um pouco disso aqui. Quando chegam a Agrobalsas, por exemplo, a rede hoteleira colapsa. Então muita gente às vezes aluga, tem uma estrutura, tem uma chácara, uma casa, um sítio. A demanda é grande, então colapsou, faltou vaga. Belém passou esses dias pela Copa 30, e aí tiveram que levar 2 transatlânticos para liberar umas 4.000 vagas, leitos, para o pessoal poder se hospedar. A Assembleia de Deus fez algo interessante. Muitos membros, olha que curioso, abriram as portas das suas casas para receber pessoas do mundo inteiro que foram participar daquele grande evento. Belém da Judéia, a rede hoteleira, que não era lá essas coisas, provavelmente uma pousada, uma pensãozinha, um hotelzinho, colapsou. E não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. Será que Jesus tem encontrado lugar em nossas casas, em nossos estabelecimentos, em nossos empreendimentos? Será que ele tem tido espaço para ser acolhido e para poder desenvolver o seu reinado e o seu domínio? A Bíblia diz: não vos esqueçais da hospitalidade. Essa tem que ser a marca de um homem de Deus. Ah, pastor, porque eu tenho uma influência europeia, eu não gosto de receber pessoas. Então, a tua influência cultural é mais forte do que o mandamento do Senhor. A Bíblia diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por meio dela, muitos sem saber, chegaram a hospedar até mesmo anjos. Em um dos quadros sobre o juízo final, Jesus adverte que muitos vão chegar para ele, e ele vai dizer assim: olha, afastem-se de mim para o fogo eterno, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me receberam, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava enfermo e na prisão e vocês não foram visitar-me. Aí eles vão retrucar: mas quando foi que nós tivemos enfermo, estrangeiro, nu e não o acudimos? Aí Jesus diz: todas as vezes que deixaste de fazer um dos meus pequeninos, a mim também vocês deixaram de fazer. Devemos ter esse coração hospitaleiro, porque por não o termos, nós perdemos muitas bênçãos. Hoje eu assisti uma aula dada por minha esposa na classe de jovens casais, e ela contou experiências da família dela, em Alto Parnaíba, o pai pastor, assembleiano, o quanto que era assim, rotineiro receber pessoas, até desconhecidos, era outro mundo, convenhamos, na casa, receber pessoas. Jesus não teve lugar, Jesus teve que ir para um curral, Jesus teve que ir para o meio do gado, ele teve que ter o seu bercinho, o coxo. Hoje muita gente faz o coxo com o pneu do trator, aí corta, ali é o coxo, para colocar o alimento do animal. Ali foi o berço de Jesus, talvez de madeira, com palha, igual a gente vê nas ilustrações, tudo muito rústico. Não porque eu queria realmente algo assim mais rural, não, porque não tinha lugar, nosso coração aperta quando pensamos, mas no dia a dia podemos estar fazendo a mesma coisa,
que a população de Belém da Judeia fez. Preparando essa mensagem, me lembrei de um caso que aconteceu lá em Nova York, de um violinista famosíssimo chamado Joshua Bell, que é uma variação do nome Jesus. Então ele faria uma apresentação, um concerto, e rapidamente os ingressos se esgotaram, os ingressos custavam uma fortuna, e aí ele já estava na cidade e quis fazer um experimento social. Ele foi para o metrô de Nova York e, de posse do seu violino Stradivarius, uma peça relíquia, famosíssimo, antiquíssimo, ele começou a tocar. E as pessoas iam passando por ele e ninguém dava a mínima, porque era um homem fora do seu contexto. Ele, em poucas horas, seria extremamente badalado e ovacionado quando estivesse no teatro, quando estivesse numa casa de shows para sua apresentação, mas no metrô ele era um qualquer. Então foi o que aconteceu com Jesus. Fora do seu contexto, não tinha glamour nenhum. Se dissesse, você vai ter a honra de receber Jesus em sua casa, é para já. E quantas vezes no dia a dia nós perdemos a bênção de recebermos a presença bendita do Senhor em nossa casa, porque estamos em si mesmados, virados apenas para as próprias necessidades, olhando para o próprio umbigo e não querendo viver a plenitude daquilo que o Senhor revelou para nós. Outro aspecto, irmãos, muito importante, Jesus não achou lugar nas casas e estabelecimentos. Um outro aspecto muitíssimo importante é não deixarmos o aniversariante fora da festa. Nós temos que comemorar o Natal, sim. Então tem gente que diz assim, Natal não foi desse período, porque de acordo com o cálculo dos historiadores, o Natal foi do período tal e não sei o quê, era uma festa pagã de São Nicolau. Eu fico com o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Se os cristãos não comemorarem o Natal, quem é que vai comemorar? O Satanás? Quem tem que comemorar somos nós. Independentemente se a data é precisa ou não, nós temos que celebrar. Porque foi simplesmente a chegada do nosso Salvador, a chegada do nosso Redentor. Devemos sim comemorar o Natal, mas dar a devida honra para o aniversariante. Eu não gostaria que no meu aniversário os irmãos fossem prestigiar outra pessoa. O aniversário é meu. Eu quero ser abraçado por vocês. E olha como eu fui abraçado em meu aniversário. Quantos presentes. Até ontem eu estava abrindo presente do dia de aniversário, trocando presentes. Então imagina a deselegância, a estupidez que seria fazer um aniversário e o aniversariante não ser convidado, o aniversariante ser deixado de fora. Então não adianta fazermos uma festa suntuosa, glamurosa e deixarmos Jesus de fora, fazermos uma ceia fantástica, com zilhões de opções de alimentos, cheia de luzes, cheia de encanto, cheia de festa, e Jesus ficar de fora. Como eu falei no primeiro ponto da mensagem, quantas vezes Jesus é só um pretexto para governantes? Mas quantas vezes Jesus é só um pretexto para o pessoal poder farrear? Para o pessoal poder cair na gandaia? Para o pessoal poder encher a cara de cachaça? E Jesus vai sendo esquecido. Hoje pela manhã eu falei sobre uma campanha da PIB de Teresina, pastoreada pelo amigo pastor Gilvão, um amigo muito querido, pessoal, pastor da PIB de Teresina. E ele faz duas campanhas, não sei se continua, na Páscoa e no Natal. A campanha da Páscoa é não troque o cordeiro pelo coelho. E no Natal é não troque o Papai do Céu pelo Papai Noel. Nós sabemos discernir bem, mas não deixe os seus filhos crescerem achando que diz respeito à mesma pessoa. Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Eu recomendei pela manhã um livro muito bom do Timothy Keller, um dos meus escritores prediletos, O Natal Escondido. E outro do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Nos ajuda a resgatar a sublimidade e a beleza do Natal. E o significado mais profundo de tudo o que aconteceu. Em terceiro e último lugar, Jesus não achou lugar nos corações. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. O Senhor deseja entrar e cear em nossos corações. Parece ridículo falar isso aqui, mas eu disse no segundo ponto, não deixe o aniversariante fora da festa. Você vai fazer uma bela ceia de Natal, invoque a bendita presença.
E não se esqueça de honrar o dono da festa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor quer ter um tempo de mesa conosco. Ele quer cear conosco. E é o que ele fala em Apocalipse. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Podemos olhar para o pessoal de Belém da Judéia e dizer: que povo bom do ataca, que povo desmiolado. Como é que eles não receberam com honras a Jesus Cristo, Filho de Deus? Então, bateu numa porta, bateu em outra porta, bateu em outra porta, não havia lugar para ele. E será que Jesus tem espaço hoje em nossas festas? Será que Jesus tem espaço hoje em nossos empreendimentos? Será que Jesus tem espaço hoje em nossos corações? O convite é contínuo. O Senhor veio ao nosso encontro. Imagine que entre nós e Deus houvesse uma distância de 1000 passos. Ele já percorreu 999. Esse último passo tem que ser dado por nós. O Senhor nos chama, devemos nos lançar nos seus braços. Quando ele ia passando, Zaqueu, a Bíblia diz que tinha baixa estatura, a multidão estava por ali, subiu numa árvore, num sicômoro, também chamado Figueira Brava, queria ver Jesus. Jesus o viu, e Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu era um servidor da Receita Estadual, e não tinha uma boa fama, porque arrancava o couro do pessoal, tosqueava todo mundo, com a pesadíssima carga tributária. Jesus olhou para ele com compaixão, com amor, e disse: hoje me convém pousar na tua casa. Independentemente de quem sejamos, o Senhor nos oferece a oportunidade de restauração. Podemos ser os homens mais abomináveis de Balsas, os homens mais odiados do sul do Maranhão. O Senhor deseja encontrar-se conosco. Você pode ser a mulher mais difamada dessa cidade, com o passado mais sombrio. O Senhor quer te dar uma nova história. Hoje me convém pousar em tua casa. Timothy Keller também falou que o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. O Natal é lindo, é uma das melhores épocas para nós. Mas eu sinto dizer, Jesus nasceu para morrer. Tudo que Jesus fez só fez sentido porque ele culminou na morte na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não seríamos perdoados. Não estaríamos aqui. Não teríamos esperança da eternidade, o perdão do Senhor, a salvação, a certeza de que iríamos morar no céu. Jesus nasceu para morrer. O mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Max Lucado ele diz assim: se nossa maior necessidade fosse climática, Deus teria nos enviado um meteorologista. Se a nossa maior necessidade fosse financeira, Deus teria nos enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse alimentar, Deus teria nos enviado um cozinheiro, um gastrônomo. Considerando que a nossa maior necessidade é salvação, Ele nos enviou o Salvador. Ele nos enviou Jesus. O nome Jesus é a variação grega para a palavra hebraica Joshua, tradução para Josué, que significa o Senhor salva. Foi o que o anjo revelou, por exemplo, a José. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado. Jesus não estava no céu, bateu o tédio e decidiu vir passear na terra. Quero conhecer uma outra dimensão nessa grande órbita celeste. Eu vou conhecer um planeta qualquer. Eu vou conhecer essa bolinha de golfe chamada planeta Terra. Não foi, mas é porque aqui estava o cerne daquilo que ele criou, que Deus criou a sua imagem e semelhança. Às vezes a gente assistia um programa como Globo Repórter e via tanto lugar lindo no mundo, e às vezes eu olhava com alegria e tristeza, dizendo assim: quanto lugar que a gente vai morrer sem conhecer. Mas quanta coisa que Deus criou, irmãos, quantas coisas fantásticas, mas nenhuma delas se compara com o ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criar a sua imagem e semelhança, o propósito do Senhor é eterno. No dia que Deus nos concebeu e nos criou, Deus decidiu que nós existiríamos para sempre, para sempre. O dia do seu aniversário você deve celebrar, porque foi o dia que Deus decidiu que o mundo não poderia existir sem você.
e que a eternidade deveria ser povoada por você. Mas nós sempre ouvimos falar, só há 2 destinos, céu ou inferno. E tem um momento assim que é um momento muito impactante, lá no Antigo Testamento, que Deus diz assim, olha, eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha, que eu coloquei diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, Deus não chamou um qualquer para ser testemunha. A Bíblia diz que Ele botou os céus e a terra como testemunha, de que eu coloquei diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Jesus nasceu para morrer, porque Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados e pela nossa redenção. Por isso o nome dele é Jesus, porque salvará o mundo dos seus pecados. E foi precisamente para isso, diz o apóstolo João nas epístolas, pertinho do Apocalipse, foi precisamente para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por último, coloco para vocês aqui uma citação linda de Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: sim, disse a rainha Lucy, em nosso mundo também, em um estábulo, certa vez, tinha algo dentro dele que era maior do que todo o universo. Sim, disse a rainha Lucy, em nosso mundo também, em um estábulo, certa vez, tinha algo dentro dele que era maior do que todo o universo. Você sempre quis alguém que morresse de amores por você. Jesus morreu. Imagine que Jesus se submeteu ao nosso sistema de tempo, ao nosso sistema cronológico, ao nosso precário sistema na terra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Aquele que a teologia diz assim, ele é sem medida. Não há medida, capacidade humana, intelecto, inteligência artificial, o que quer que seja, que consiga dimensionar o tamanho do nosso Deus. Quando Deus mandou Moisés para cumprir a sua missão e diante do faraó, aí Moisés disse assim, quando eu chegar lá, o que eu digo? Aí você fala que Deus te mandou. O que eu digo para faraó? Fala que eu te mandei. Eu quem? O ego eimi, eu sou. Eu sou o que sou. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Pronto. Deus, ele é indefinível. Deus, ele é não mensurável. Nós não temos como medir as dimensões de Deus. Mesmo sendo tudo isso, ele se confinou neste cubículo do ventre materno, do saco gestacional humano. E como a rainha Lucy falou, um dia aquele que é maior do que todo o universo, ficou dentro de uma manjedoura, num estábulo, simplesmente por nos amar. Mesmo sendo esse Deus tão grande como é, mostrando que ele tem capacidade de entrar em locais pequenos, miúdos, tem poder de entrar dentro do seu coração. O Deus, que é sem medida, maior que todo o universo, pode sim fazer do teu coração um trono, um templo, uma morada, um lugar onde você vai receber a bendita presença do Santo Espírito de Deus, o próprio Deus morando em você, reinando no seu coração. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por isso aqui então, enquanto a equipe de louvor está chegando.